Evangelho, quarta-feira da quarta semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quarta semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao longo dessa semana estamos ouvindo, em paralelo, a história do nascimento, ou melhor dizendo, da concepção ao nascimento de João Batista, da concepção ao nascimento de Nosso Senhor. Ontem encerramos o primeiro movimento do primeiro capítulo de São Lucas com o cântico de Magnífica, que a Virgem Maria eleva aos céus em honra a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Esse canto foi proclamado na presença de sua prima Isabel, que profetizava a respeito da Santa Mãe de Deus. Ambas, cheias de Espírito Santo, profetizam diante do Senhor, profetizam diante do mundo as maravilhas que o Senhor realizou e realizará diante das gerações. E bendito seja Deus, porque nós somos aqueles que cantamos Amém, 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 as palavras que foram declaradas pela Virgem Santíssima e por sua prima Isabel. E ontem comentávamos também sobre essa delicada beleza da composição da oração da Ave Maria, ser por uma mãe grávida, por uma mulher grávida, apaixonada pela sua maternidade, apaixonada por seu filho, que bendiz a Deus pela maternidade da Santíssima Virgem Maria, que acolheu em plena liberdade, das mãos do próprio Deus, a maternidade que lhe foi entregue. Então, é uma mãe grávida que, diante de uma outra mãe grávida do Filho de Deus, bendiz ao Senhor. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Toda vez que ouvimos essa oração na Ave Maria, não se esqueça que é diante de uma mulher grávida, que acabou de conceber no seu ventre um filho. Toda vez que rezamos Ave Maria, honramos a divina gestação do Senhor. Honramos de uma maneira sublime a dignidade do seio fecundo, da vida gerada no seio materno. Somos e sempre seremos, em todas as circunstâncias e possibilidades, a favor e defensores da vida.
Vocês percebem isso? Não há um momento onde a fé católica não defenda a vida e não há uma circunstância que impeça validamente a defesa da vida na profissão de fé católica. Isso precisa ser muito claro, porque a oração da Ave Maria é o testemunho fidelíssimo dessa que é a postura da Igreja, que é, se queremos falar em termos mais modernos, o entendimento da Igreja, porque não se trata apenas de um entendimento, mas se trata de uma clara revelação. Aquilo que o Senhor assumiu, aquilo que o Senhor nos entregou, é aquilo que professamos. É uma forma de olhar a oração da Ave Maria e o discurso a respeito da defesa da vida e contra o aborto que normalmente a gente não tenha a qualificação de olhar. Como dizia ontem, poucas vezes, ou talvez raramente, se faz essa percepção de que a oração da Ave Maria como tal nos faz pensar diretamente a Virgem Maria logo após o momento da concepção. Não da gestação no seu 6º, 7º, 8º mês, 9º mês, pouco após a concepção. Belíssimo, 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 belíssimo. Grande tesouro dos céus. Temos a graça de rezar e depois de dizer Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. E logo depois nos colocamos inteiramente sob o cuidado dessa Santíssima Mãe, que também é nossa Mãe. Pedimos que o exercício da sua maternidade se cumpra por nós de maneira especial na hora de nossa morte. Ou seja, quando estaremos ameaçados pelo tempo da morte, que é o momento onde o tentador vem contra nós, com fúria e intensidade, ali, onde nossa vida ou a nossa continuidade, atenção, a nossa continuidade na vida eterna, ou seja, ali no momento da nossa morte, pode estar severamente ameaçada a nossa salvação. Então, quando a nossa vida eterna, a nossa salvação se vê ameaçada, a gente pede a intercessão da Santíssima Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, agora, porque nessa vida presente vivemos severas ameaças contra a vida eterna, que são os pecados. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, agora, onde a nossa vida se vê ameaçada, e na hora de nossa morte, onde a ameaça será ainda mais intensa. Filhos que caminham e se veem ameaçados na continuidade de sua vida, ou da vida divina que o Senhor lhes deu pelo batismo, que pede à Mãe que os proteja. Em outras palavras, que possa defendê-los para que eles possam nascer para a eternidade. Então, não só reconhecemos, mas também a maternidade, a divina maternidade, a divina concepção do Verbo no seio da Virgem Maria, quando rezamos a Ave Maria, mas também nos vemos na condição de filhos no ventre, dos filhos que estão sendo gerados.
através da maternidade espiritual da Virgem Maria, para o nascimento eterno. A morte para os cristãos é sempre vista como o nascimento para a vida eterna. Então estamos sendo gerados. Ao mesmo tempo que contemplamos a beleza da maternidade, rezamos na condição de filhos gerados, que estão sendo mantidos nesse ventre amoroso para nascer para a eternidade. Ela que nos protege, nos acompanha, nos defende como uma mãe defende o seu filho no ventre, para que cresça saudável, para que supere as ameaças e para que possa viver. Viver. É belíssimo, meus irmãos, essa, por assim dizer, metáfora, mas que não é bem uma metáfora, mas é um entendimento concreto e concretíssimo a respeito, seja do momento histórico da oração, ou seja, que estamos vendo no texto bíblico, quando se compõe, o momento histórico da oração em si, que é na visitação, e ao mesmo tempo a realidade espiritual que nos alcança enquanto filhos que caminham nessa vida e esperam o nascimento para a eternidade. Não é, a gente usa a expressão metáfora, mas não é bem uma metáfora, é uma descrição muito clara da verdade que nos alcança. Bendita oração, a oração da Ave Maria, que deve estar frequentemente nos nossos lábios, A oração por excelência da defesa da vida, Não se esqueçam. E bom, concluindo com o versículo 56, a Santíssima Virgem Maria permaneceu com sua prima Isabel mais ou menos 3 meses e então voltou para casa. Dessa forma, Maria acompanhou Isabel até o nascimento de João Batista. E o texto de hoje é exatamente sobre o nascimento de São João Batista. O texto de hoje ele fica dividido em 2 momentos, enquanto continuidade ele se completa também com um cântico de louvor a Deus. Também com um cântico agora de Zacarias, repleto do Espírito Santo. É fantástico o versículo 67, que está reservado para amanhã do dia 24. Então vamos comentar amanhã. Na homilia vamos comentar os 2 textos, que é o Benedictus e o texto da Missa da Noite. Fazer um comentário breve sobre Benedictus e comentaremos o texto da Missa da Noite. Mas Zacarias, agora repleto do Espírito Santo, o que significa curado da sua incredulidade. E lembra o que o arcanjo disse para ele? Que uma das missões, olha que estupendo isso, uma das missões de João Batista, quando o arcanjo falava com Zacarias e apresentava a missão, que aliás Zacarias sabe qual vai ser a missão do menino. Hoje nós vemos no texto as pessoas que empolvorosas dizem, diante do milagre, caramba, o que vai ser essa criança? Né? O que Deus tem separado para ele? Que virá a ser esse menino? Zacarias sabia. E ele então no Magníficat canta esse acontecimento. Ele canta aquilo que o Senhor declarou. A voz de Zacarias agora é a voz do próprio Deus, pois ele canta aquilo que o anjo lhe disse, os seus lábios se abrem para que ele possa falar a uma só voz. Não mais existe a voz do seu coração que disputa com Deus, quem tem a prerrogativa ou a prioridade sobre aquilo que se faz. Mas agora é uma voz única. Ele dá eloquência. A sua vida se torna eloquência de Deus. Se torna expressão do falar de Deus. É fantástico. Mas o anjo, quando visitou Zacarias,
usou uma expressão muito bonita. Ele disse assim: ele ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe, anunciando dessa forma a unção profética. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele caminhará à frente com o espírito de Elias, à frente do seu povo com o espírito de Elias, a fim de converter corações dos pais aos filhos. E olha o que está acontecendo, meus irmãos e minhas irmãs. Que maravilha! A imagem usada pelo anjo é uma imagem que representa aquilo que o Senhor estava por fazer na vida de Zacarias. Agora, Zacarias, cheio do Espírito Santo, na continuação do Benedictus, que vamos ouvir amanhã, cheio do Espírito Santo, profetiza. Seu filho ficou cheio do Espírito Santo, recebeu o Espírito profético para anunciar a vinda do Senhor no ventre de sua mãe. E olha aí, esse menino conduzindo o coração dos pais ao coração do filho, ou seja, eis que o coração de um conduz o outro a estar também pleno do Espírito Santo. Olha que beleza! Converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. E agora, Zacarias realiza um ato de justiça. Ele que foi rebelde ao resistir às palavras do anjo, não honrando a Deus como Deus merece ser honrado, agora cumpre, pleno do Espírito Santo, profetiza, cumpre a justiça de Deus. Ou seja, honra o Senhor como ele deve ser honrado. Seus lábios se abrem e ele proclama, anuncia a voz do Senhor. Profetiza com a palavra do Senhor. O Senhor colocou em meus lábios a palavra da sua salvação. O Senhor tocou com abraço os meus lábios para que eu anunciasse a boa nova aos filhos de Israel. São todas as expressões dos profetas. O Senhor, desde o ventre materno, teceu-me conhecendo a mais íntima fibra do meu ser e me preparou para que anunciasse a sua palavra. E agora, Zacarias cumpre o ato de justiça profética e anuncia a palavra do Senhor diante dos corações que ali se perguntam sobre o significado e os sinais de Deus. Se o anjo apareceu privadamente a Zacarias para anunciar-lhe a boa nova do Senhor e a grande graça que o pequenino João traria para o povo de Israel, o tempo da chamada do povo à conversão para preparar o caminho do Senhor, agora Zacarias cumpre o ofício profético do seu sacerdócio, anunciando essa maravilha de Deus que lhe foi revelada privadamente ao coração a todo o povo. Cumpre a justiça. Um coração rebelde que se torna coração justo. Olha aqui, exatamente o que o arcanjo falou está acontecendo na vida de Zacarias. Sensacional, sensacional. Quando lemos assim a miúdo o texto e temos tempo para nos dedicar a ele, como temos feito ao longo das meditações, a gente consegue perceber essas nuances e o texto ganha uma força e um eco de evidência no nosso coração e sobre a nossa vida muito intenso. Estão vendo o que é cumprir a justiça? Muitas vezes a gente vai ouvir essa expressão cumprir a justiça, mas concretamente, como é isso, padre? Olha aí. Quantas vezes eu e você não resistimos a colocar em ato a palavra de Deus?
E quantas vezes nós nos deixamos guiar pela palavra de Deus e sentimos a profunda eficácia dessa palavra sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, sobre os nossos afazeres e mais ainda, sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque toda obra de justiça conclui como efeito a graça de Deus pela salvação dos homens. Ou seja, conclui como efeito o chamado dos homens à santidade. E a eficácia desse chamado, ou seja, a ação do Espírito Santo sobre aqueles que acolheram e a partir desse ato de justiça, tomaram parte no desejo de justiça, ou seja, de também eles acolherem a palavra de Deus e honrar a Deus como Deus deve ser honrado, ou seja, com o acolhimento da sua palavra e com a prática da sua palavra, então a eficácia é a santidade. Porque todo aquele que assim escolhe e vive, alcança a santidade. Então, um ato de justiça, ele tem por efeito gerar e promover a santidade. Cada vez que nós acolhemos a palavra de Deus e a praticamos, honrando a Deus como Ele deve ser honrado, nós estamos então caminhando em direção à santidade e santificando tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que é alcançado pelo nosso fazer. Aqui, quando Zacarias cumpre o seu papel profético, o que foi alcançado no cumprimento do seu papel profético? Inúmeros corações foram sensibilizados a querer ouvir o que Deus tem a dizer através da vida daquele pequenino. E eis que seu pai cumpre o papel profético, honra o Senhor, age em justiça, e o cumprimento desse papel profético teve como efeito ser anúncio da salvação no coração de todos aqueles que estavam sensíveis à obra de Deus. Quantos daqueles que ouviram não guardaram consigo, e o texto diz de maneira muito clara, o temor apoderou-se então de todos os vizinhos e por toda a região montanhosa da Judéia, comentavam-se esses fatos, e todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração. Então olha aqui uma palavra que permanece, um anúncio profético que permanece. Quantos foram os corações que naquela região montanhosa acolheram esse acontecimento? Acolheram esse sinal, acolheram esse testemunho, acolheram o benedictus, o cântico de louvor a Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e suscitou uma força de salvação na casa de Davi, seu servo. Como prometera. Fantástico. Fantástico. Aquela palavra cumpre o seu papel, aquele gesto profético, aquele ato de justiça, cumpre com eficácia o seu papel quando permanece vivo como memória, permanece gravado no coração de todos aqueles que o ouviram. Às vezes a gente acha que cumprir a palavra de Deus nem sempre tem uma imediata eficácia, porque as pessoas não mudam de uma hora para outra, deixando de ser como elas eram e passando a ser decididamente melhores. Mas lembrem-se do texto de hoje. Um gesto, melhor dizendo, a eficácia da justiça, do agir de Deus, supõe, como primeiro ponto,
que aquele sinal, ou seja, aquela palavra que foi proclamada, aquele sinal que foi entregue no testemunho, permaneça gravado no coração. Muitas vezes a gente vai ter que gravar um primeiro, um segundo, um terceiro, um 20º, um 40º testemunho. E eis que, enfim, no tempo da maturidade, ou seja, no tempo em que se dissolve a resistência daquele coração, pronto. Eis que brota, que aflora, que eclode, que se rompe a surdez e a mudez, e aquele coração agora proclama também as maravilhas do Senhor. Mas o primeiro passo, vocês ouviram hoje, é gravar no coração. Então, cada vez que cumprimos a justiça, ou seja, cada vez que colocamos em prática a palavra do Senhor, que escolhemos a palavra do Senhor e a colocamos em prática honrando a Deus como Ele deve ser honrado, e se honra ao Senhor cumprindo através da obediência, né? É a maior honra que podemos prestar a Deus, é o ato de obediência. Então, cumprindo a palavra do Senhor, seguindo o seu ensinamento, praticando, não vamos encontrar imediatamente mudanças radicais. Não ver essa mudança acontecendo, ou seja, que os corações se converteram de imediato, significa que foi ineficaz aquele ato de justiça. Aquele ato de justiça ele cumpre como finalidade última um processo de santificação, primeiro daquele que está cumprindo o ato de justiça, pois o seu coração permanece em Deus e permanece orientado ao Senhor, desejando o Senhor, e segundo que chama o outro coração a isso. Mas a gente está gravando, tenha paciência, recorda-te disso. Está gravando, está ficando gravado. Bendito seja Deus. Persevera, persevera na tua justiça, persevera, não desista, persevera. E você vai perceber, está ficando gravado. Mas quanto tempo vai levar até que aqueles corações vejam, e se a gente pega aqui até João Batista, que cumpre sua missão, é decapitado, Cristo, e tantos foram até ele no Jordão serem batizados e confessarem os seus pecados nas águas do Jordão, e quantos deles não foram depois se tornando discípulos de nosso Senhor, ouvindo nosso Senhor, seguindo nosso Senhor, até passarem pela paixão, morte e ressurreição. Foi um longo caminho até receberem a plenitude do Espírito Santo. E foi sendo gravado, pouco a pouco. Então permaneçamos cumprindo a justiça e gravando no coração dos homens, pelo testemunho, os sinais do falar de Deus, até que esses corações despertem finalmente para o anúncio da salvação, para o cumprimento da justiça que é própria do coração daqueles que foram revestidos pelo Espírito do Senhor. Agora, se voltamos rapidamente para olharmos um pouquinho mais do nosso texto, vamos ver no paralelo, alguns especialistas nos recomendam sempre de olhar em paralelo os dois nascimentos. Eu falo só um pequeno aspecto que é muito delicado. João nasce em casa, em um clima de alegria e admiração dos que estão presentes. Os vizinhos, diz o texto no versículo 58, os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus o cumulara com sua misericórdia e com ele se alegraram. De fato, João significa Deus é misericordioso, o significado do nome. E esse clima de alegria, de admiração, e dentre os familiares não podemos esquecer que ali está a Virgem Santíssima. Que maravilha, né? Você ser assistida na hora do seu parto pela Mãe do Senhor, que maravilha, que maravilha, que grande graça. E assim Nossa Senhora fica ao lado de cada uma das mulheres que estão pela hora do parto. Ela assistiu com tanto carinho a Isabel.
e a acompanhou no momento do parto. Nós podemos pedir a intercessão de Santa Isabel. As mulheres que estão grávidas, peçam a intercessão de Santa Isabel, que ela venha na companhia da Virgem Maria, para que possa acompanhar o nascimento do seu bebê, para que ambas estejam ali, ajudando você a dar a luz ao seu bebê. E peça como pai, faz essa intercessão pela sua esposa, que Santa Isabel venha com a Virgem Santíssima para estarem ao lado dela na hora em que ela for dar à luz, para que a família possa cantar com grande alegria a maravilha que será esse pequeno, essa pequena que chega em nossa família. Em contrapartida, Jesus nasceu fora de sua casa, em uma gruta de um curral, um estábulo. E é reconhecido apenas por seus pais e alguns pastores que naquela noite, como vamos ouvir daqui a alguns dias, virão porque os anjos do céu anunciaram essa grande maravilha. E eu sempre me perco na minha fantasia, imaginando os pastores que não são imprudentes de deixarem o rebanho para trás, entrando na cidade àquela hora da noite, com aquelas ovelhinhas fazendo din-dom, din-dom, com os guinzalhos que tinham pendurado no pescoço. Sobretudo na noite era muito importante que tivessem. E os pastores caminhando discretamente com as ovelhinhas. Bom, como é que você caminha discretamente com um montão de ovelhinha fazendo barulho durante a noite, né? Dentro do possível, você caminha discretamente. Mas aquela gruta, de qualquer forma, ficou com um engarrafamento de ovelhas ali na frente. E, bom, até certo ponto, por mais que as ovelhas ficassem quietinhas, o guisalho estava ali, o sininho, a campainha estava fazendo barulho no pescoço. Então, que modo delicado, né? A gente fala dos sinos que tocam na hora do glória da igreja. E depois que eu tive em Jerusalém e pude visitar Belém e ver o lugar do nascimento e ver como é que era a região, me imaginei por um instante vendo aquela montoeira de ovelhinhas chegando ali, aquela hora da noite, o que é uma coisa inusitada. Os pastores não andavam de noite com as ovelhas, e isso já era um grande sinal de que estava acontecendo alguma coisa. Mas para muitos talvez tenha sido só um incômodo de uma noite mal dormida por causa desses pastores trapalhões que acharam de andar essa hora da noite com as ovelhas e tentar colocar todas elas juntas naquele lugar tão pequeno ali. O que é que está acontecendo lá fora, eu não sei, mas que tem uma grande confusão, que eu não estou conseguindo dormir. Então, tiveram aqueles que talvez vissem nesse sinal apenas o desconforto da noite e um barulho a mais. Mas com certeza, pensar que cada uma daquelas ovelhinhas ali soavam como os sinos, e quando nós soamos os sinos, né? Aqui está o seu rebanho, Senhor, que vem junto com os pastores e caminha junto com os pastores dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Então imaginamos que somos esse rebanho, Senhor, e os sinos que tocam agora são os sinos que ressoam no nosso coração da alegria de vir ao seu encontro para honrá-lo com os nossos lábios. Como Zacarias, lábios curados por Deus, lábios que proclamam a fé, lábios que não têm outra palavra que não seja sua, corações que foram circuncidados para serem consagrados a Ti, Senhor, que são Teus agora e de nenhum outro, corações que vivem para Te amar e vivem porque foram salvos pelo Seu sangue e agora cantam a maravilha dessa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Isabel, de São Zacarias, da Santíssima Mãe de Deus, de São João Batista, de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.